Existe um poema antigo de Goethe chamado O Aprendiz de Feiticeiro. A história é simples e assustadora ao mesmo tempo. Um jovem aprendiz de mago fica sozinho na oficina do mestre e resolve testar um feitiço que aprendeu. Encanta uma vassoura para carregar água para ele. Funciona perfeitamente. A vassoura vai, enche o balde, traz a água. Vai de novo. Traz mais água. Só que o aprendiz não sabe a palavra para fazer a vassoura parar. E a água vai enchendo a casa. Ele quebra a vassoura ao meio, e os 2 pedaços viram 2 vassouras carregando água. Ele quebra de novo, viram 4. A situação sai completamente do controle. Agora pensa nessa história aplicada à humanidade e ao desenvolvimento científico e tecnológico. A gente colocou em marcha um processo extraordinário de produção de conhecimento. Um processo que curou doenças, aumentou nossa expectativa de vida, nos levou ao espaço. Mas será que a gente sabe a palavra para fazer parar quando precisa? Será que a gente controla para onde isso está indo? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Seja bem-vindo de volta ao canal Educação Física em Áudio. Neste episódio vamos tratar do módulo 5, Produção do Conhecimento Científico e Tecnologias Emergentes, episódio 5, A quem serve a ciência? Desigualdade, negacionismo e democratização do conhecimento. Este trabalho foi elaborado por mim, Fábio Viegas. Eu sou estudante de Educação Física, que busco compartilhar o meu método de estudo e democratizar o ensino no Brasil. Obrigado por estar aqui e aproveite o conteúdo. O conhecimento muda vidas, nunca se esqueça disso. Vamos começar por um dado que é fundamental para entender o mundo em que a gente vive. A produção científica não é distribuída de forma igual pelo planeta. Os países ricos detêm a maior parte dos laboratórios e investem pesadamente em pesquisa. E eles fazem isso não por bondade. Fazem porque os governos desses países sabem exatamente o poder competitivo que o conhecimento tem na economia global. A consequência direta disso é que os cidadãos desses países têm muito mais acesso aos avanços científicos do que a população dos países em desenvolvimento. E quando um país produz pouca ciência, 2 coisas ruins acontecem. A primeira é o que se chama de fuga de cérebros. Profissionais e pesquisadores altamente capacitados vão embora do país, buscando lugares onde tenham melhores condições de trabalhar. O país investe na formação dessas pessoas e depois perde elas justamente quando estavam prontas para produzir. A segunda é a dependência. Quanto menos ciência um país produz, mais ele depende dos países ricos em termos de tecnologia e inovação. E isso significa pagar royalties, aquela taxa que se paga para usar ou comercializar uma tecnologia que pertence a outro. Isso enfraquece a indústria nacional e coloca o país numa posição subordinada no mapa global. Mas atenção para uma coisa importante. Falta de recurso não significa falta de qualidade. A pesquisa brasileira é muito avançada em várias áreas, principalmente nos institutos de pesquisa e nas universidades públicas. Tem um dado interessante publicado pelo Jornal da USP em 2021 sobre a resiliência da produção científica brasileira mesmo com limitação de financiamento. E as áreas em que o Brasil mais produziu naquele período foram, em ordem, educação, biodiversidade, nanopartículas, pecuária e agricultura e irrigação, saúde pública, física teórica, e olha só, fisiologia e esporte. A nossa área está lá na lista. Isso mostra que existe pesquisa brasileira relevante sendo feita em educação física. E que tem espaço para quem quiser contribuir. Agora vem a pergunta central desse episódio. Como fazer para que os benefícios da ciência e da tecnologia cheguem a todo mundo? Existem várias frentes de ação. Vou passar por elas. A primeira é a luta contra a desvalorização da ciência. E isso se dá em 2 campos, a definição de políticas públicas que valorizem ciência e tecnologia, e a ampliação do financiamento público à pesquisa. No Brasil, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação é o responsável por formular a Política Nacional de Ciência e Tecnologia. E olha um detalhe importante, essa política é formulada a partir de consulta pública, com participação de entidades públicas e privadas. Quer dizer que qualquer cidadão pode participar dessa consulta e contribuir com a formulação. É um espaço de participação que quase ninguém usa, mas que existe. E tem uma distinção que eu achei muito boa no material. É preciso lutar para que a Política Nacional de Ciência e Tecnologia seja uma política de Estado, e não uma política de governo. Qual a diferença? Uma política de governo tem prazo de validade, dura enquanto durar aquele mandato. Uma política de Estado permanece mesmo quando os governantes mudam. Ela dá continuidade, previsibilidade, permite planejamento de longo prazo. E a pesquisa científica precisa exatamente disso, tempo e continuidade. Sobre o financiamento, vale conhecer as principais agências. O CNPq,
O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico financia projetos de pesquisa, bolsas e cooperação internacional. A FINEP, a financiadora de estudos e projetos, é mais focada em projetos tecnológicos em parceria com empresas. E a CAPES, ligada ao Ministério da Educação, oferta bolsas para estudantes de pós-graduação e programas de cooperação internacional. Além do dinheiro federal, cada estado tem sua Secretaria de Ciência e Tecnologia, e as Fundações de Amparo à Pesquisa, as FAPS, que lançam editais anuais de incentivo. Vale muito ficar de olho nesses editais se você pretende seguir para pesquisa. Outro caminho importante de democratização é a extensão universitária. A extensão é aquilo que aproxima a universidade da sociedade. E ela funciona nos dois sentidos: leva o conhecimento produzido na universidade para a população, e ao mesmo tempo permite que a academia perceba quais são as demandas reais de pesquisa que a sociedade tem. E olha os exemplos de extensão: cursos e palestras, eventos esportivos, atendimento jurídico à população, clínicas escola de medicina, odontologia, psicologia, fisioterapia, atividades culturais, assessoria contábil para associações. Repara nos eventos esportivos e nas clínicas escola. Isso é território direto da educação física. Projetos de extensão que levam atividade física para comunidades, que fazem avaliação física gratuita, que promovem esporte em áreas carentes. Tudo isso é democratização da ciência acontecendo na prática, feita por profissionais da nossa área. Agora, tem um ponto que precisa ser dito com honestidade. A parceria entre universidade e empresas também é importante, porque aproxima a academia dos problemas reais do setor produtivo e traz recursos para pesquisa. Mas tem um limite claro: o setor produtivo só financia pesquisa da qual ele espera alguma vantagem competitiva. Ou seja, pesquisa que dá lucro. E existem temas que são extremamente importantes para a vida das pessoas, mas que não interessam às grandes empresas justamente porque não geram lucro. Uso de ervas medicinais no atendimento a idosos. Gerenciamento de resíduos em comunidades carentes. Reuso de lixo eletrônico. Práticas de agricultura em favelas. Tratamento mais barato de doenças endêmicas como a malária. Aspectos socioeconômicos que atrapalham a alfabetização das crianças. Nenhum desses temas vai render bilhões para uma multinacional. E é exatamente por isso que o financiamento público é insubstituível. Sem ele, essas pesquisas simplesmente não acontecem. Outra estratégia poderosa de democratização é a educação científica desde a infância. A ideia é simples e brilhante. Do mesmo jeito que a gente alfabetiza as crianças na leitura e na escrita, a gente pode alfabetizá-las no pensar científico. Isso significa que a escola, em vez de transmitir a ciência como um pacote de fatos prontos para decorar, deveria ensinar a pensar logicamente. Ensinar a analisar processos. A levantar dúvidas e hipóteses. A testar essas hipóteses e registrar os resultados. Quanto mais gente aprende a pensar cientificamente, mais gente consegue analisar criticamente a realidade que está ao redor. E isso tem uma função urgente hoje: fazer frente ao negacionismo. E aqui eu preciso fazer uma distinção que o material traz e que eu achei fundamental. Negacionismo não é sinônimo de ignorância. Ignorância é simplesmente não saber. Negacionismo é intencional, é usar argumentos sem fundamentação para questionar, negar ou distorcer conhecimento científico estabelecido. E ele está sempre vinculado a uma finalidade, a um interesse, que geralmente nem é percebido pelas pessoas que acreditam naquelas narrativas. O exemplo mais evidente dos últimos anos foi o questionamento à necessidade e à eficácia das vacinas contra doenças infecto-contagiosas. E olha, isso afeta diretamente a área da saúde, onde a gente atua. Todo dia circula alguma informação distorcida sobre exercício, sobre alimentação, sobre suplementação, sobre o corpo humano. Saber distinguir evidência de achismo é parte do trabalho de quem é profissional de saúde. Tem ainda o movimento da ciência aberta, o Open Science, que a Unesco defende. A proposta é tornar a pesquisa e os dados científicos acessíveis a todos, usando a internet para que cientistas do mundo inteiro colaborem em busca de respostas. A ideia é reduzir a desigualdade de conhecimento entre os países e tornar a ciência mais inclusiva. E para fechar, tem uma reflexão que eu considero a mais importante de todo esse tema. O desenvolvimento científico e tecnológico pode servir aos interesses mais nobres ou aos mais nefastos. Por isso é preciso fazer ciência com responsabilidade e próxima da sociedade, prevendo não só o resultado imediato, mas as consequências de longo prazo. E toda questão científica deveria ser submetida a uma pergunta crucial. Uma pergunta simples, de 6 palavras, que muda tudo. A quem serve, e a que custo? Guarda essa pergunta. Ela vale para sua vida acadêmica, para sua vida profissional e para sua vida como cidadão. Porque cada um de nós tem um espaço de decisão, por menor que seja. Se você for educador,
pode ensinar seus alunos a pensar criticamente em vez de apenas receber e aceitar o que é transmitido. Se você for profissional de educação física, pode escolher trabalhar com evidência em vez de modinha, pode decidir se leva seu conhecimento também para quem não tem condição de pagar caro por ele. Você pode se tornar um agente da democratização do saber. Ou pode fazer o contrário. É uma escolha. E ela é sua. No próximo episódio, a gente entra na parte mais prática dessa disciplina: como fazer pesquisa científica de verdade. O roteiro completo para elaborar um trabalho acadêmico, do problema de pesquisa até a conclusão. Vai ser um episódio muito útil para sua vida de estudante. E se você busca não só conhecimento técnico, mas também crescimento pessoal, algo que te ajude a tornar sua vida mais clara e com propósito, eu tenho um livro que pode te ajudar nisso: Mente em Transformação. Você encontra o link direto na bio do meu Instagram, @FabioViegas. A gente se vê no próximo episódio.